Salve galera, beleza aí? Vamos então começar ou recomeçar, né? Depois dessa pausa, semana de provas, semana de isolamento. Vamos começar então nossas aulas de filosofia, beleza? Esse bimestre, então, a gente vai trabalhar o tema 4 do nosso livro, que é a chamada Teoria do Conhecimento. Vamos lá? Então, para vocês me acompanharem aí, quem estiver com o livro de revisão e suplemento, eu vou colocando também alguns temas aqui no quadro, beleza? No slide. Então, o que é esse tema chamado teoria do conhecimento? Bom, teoria do conhecimento, ou epistemologia, é esse ramo da filosofia preocupada com os processos de obtenção daquilo que nós podemos de fato conhecer e saber enquanto seres humanos, certo? Então, o chamado conhecimento epistemológico tem essa finalidade, né? Estudar os processos de obtenção ou formulação do conhecimento. No fundo, a pergunta que se quer responder com essa disciplina é o que é possível conhecer, né? E por quais meios ou mecanismos nós podemos conhecer as coisas. Porque a ciência vai partir desse pressuposto, de que nós podemos saber das coisas, podemos conhecer as coisas. Então a filosofia, ela vai buscar a origem desse conhecimento, de onde nasce esse conhecimento. Então eu vou retomar com vocês alguns conceitos que nós já estamos vendo há algum tempo, porque são conceitos básicos na história da filosofia, beleza? Mas eu vou começar do começo, né? Sem ser redundante, para a gente poder chegar na epistemologia moderna e contemporânea, sabendo, dominando alguns conceitos básicos, para não ficar perdido aí nas ideias gerais. É claro que o começo da teoria do conhecimento, ou a gente vai chamar também de metafísica, nasce lá já dos pré-socráticos, né? O pensamento pré-socrático que se afasta, então, do pensamento mítico, aquele pensamento que procura explicar a realidade através de narrativas, de feitos heróicos, de forças sobrenaturais, né? Então, o primeiro pensamento que se afasta da narrativa mítica nasce lá com Tales, na cidade de Mileto, e junto com ele outros pensadores também em toda a Ásia Menor, a Magna Grécia, a Itália. Então, todo esse universo mediterrâneo vai então aos poucos se afastando de um pensamento de tipo mítico e criando um pensamento de tipo mais especulativo, preocupado com a physis, ou seja, com a natureza, né? Investigando então a origem, de onde vêm todos os elementos da physis, dessa natureza. Então, essa busca pela origem dos elementos, essa busca pela origem de tudo aquilo que existe, é a busca pela arqué, ou fundamento de todas as coisas, fundamento do mundo natural e do ser em geral. Beleza? Dentre esses pensadores pré-socráticos que buscavam então o fundamento da realidade, a gente sempre destaca, em teoria do conhecimento, o pensamento de Heráclito e Parmênides, como temos falado já há algum tempo. Heráclito é o pensador do devir, é o pensador da imobilidade, da mobilidade das coisas, do mundo, de tudo que existe. Para Heráclito, ele que é um filósofo mobilista, porque ele defende que tudo está em constante transformação, em constante mudança. A própria essência da realidade é a mudança. Já Parmênides vai defender o contrário. Vai defender que a essência da realidade não é a mudança, mas a essência da realidade é a estabilidade, é a imutabilidade do ser.
sua frase famosa, né? O ser é, o não ser não é. Então, é a partir desse pressuposto que Parmênides vai construir toda o seu modo de pensar, de que a mudança é fruto da opinião, da ilusão dos sentidos. Então é preciso buscar aquilo que está para além da mudança, né? Então Parmênides vai então introduzir esse conceito da episteme, ou episteme, que é a ciência que está para além da mudança, para além do mutável. Tanto Heráclito como Parmênides têm seu ponto de vista, né? Heráclito percebe que o mundo está em constante transformação. E Parmênides percebe que existe uma realidade que não muda, que é imutável. Eu, professor Rodrigo, continuo sendo Rodrigo, né? Eu nasci Rodrigo, com o início da minha vida. Hoje vocês me chamam pelo meu nome, né? Sou Rodrigo. E quando morrer também serei conhecido como professor Rodrigo. Então, há algo que não muda. Contudo, eu mudei. Eu era criança, agora sou adulto e depois ficarei idoso, velho, né? Então, há mudança e há estabilidade. Como vencer então esse paradoxo? Vamos então observando aí como alguns pensadores se colocaram diante desse tema. Então, dando um passo em direção ao desenvolvimento dessa teoria, né, do conhecimento, estamos aí então diante do sofista. Quem que é o sofista ou os sofistas? Então, é essa classe de pensadores da Grécia que se colocam aí como mestres da retórica. Retórica é aquela arte do discurso, a arte da persuasão. Retórica é aquele discurso, aquele diálogo que procura então apresentar as ideias de maneira convincente para o público. Então, os sofistas se colocam então na Grécia como grandes professores da retórica, né? São acusados por isso, já que estão preocupados muito mais em persuadir e muito menos em buscar a verdade. Então, são acusados de serem mercenários, né? Ou seja, de lucrarem com a palavra, lucrarem com o discurso e não se posicionarem, né? O mercenário é isso. O mercenário é aquela pessoa que quem paga mais leva. Então, o sofista não se preocupa em defender um ponto de vista específico, mas se preocupa apenas em convencer sobre qualquer que seja o assunto, qualquer que seja o interesse. Bom, assim eles são acusados, né? Depois Nietzsche vai defender o sofista como grandes mestres da palavra, certo? Mas na Grécia Antiga, eles são vistos pelos filósofos Sócrates, Platão, Aristóteles, como pessoas menos nobres. Por quê? Porque não buscavam, então, a verdade. Mas eles são fundamentais para a educação grega, né? Justamente uma Grécia que busca se fortalecer pelo debate político, o sofista é o grande orador, é o grande mestre da arte política, da arte da discussão em público. Se é para convencer ou não, não importa. O que importa é que eles são grandes representantes dessa nova fase que a Grécia está vivendo. Uma fase da democracia, do debate, do discurso. Então, o sofista tem um papel fundamental nesse processo. Dentre dois sofistas que nós queremos aqui frisar, né, elencar, destacar, está o primeiro, Protágoras. Protágoras é aquele sofista, um dos mais famosos, né, que disse a seguinte frase: o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são, das que não são enquanto não são. O que quer dizer isso? Que para Protágoras,
A verdade, ela está subordinada ao ser humano, ao homem. Para Protágoras, as verdades, elas estão relativas ao homem. Então, elas são feitas, as verdades, criadas por convenção social, por acordo social. Então, um grupo de pessoas determina um conjunto de leis, um conjunto de regras, um conjunto de verdades, e essas verdades são vividas por aquele grupo. Então, não há uma verdade absoluta, mas as verdades são dependentes do local e das pessoas, né? Sujeitas então ao tempo e ao espaço. Por isso, o pensamento sofístico, ou o pensamento de Protágoras e dos sofistas, são considerados como relativistas, porque estão relativos a um grupo ou a algumas pessoas, e subjetivistas. Por quê? Porque não tem um caráter objetivo. Algo objetivo é aquilo que todos podem ver, contemplar e pensar e encontrar aí o mesmo ponto de vista. Se você considerar algo como subjetivo, ou seja, aquela afirmação, aquele juízo vai ser subjetivo, então, ou seja, vai depender do ponto de vista daquele que emitiu o juízo. Tudo bem? Outro sofista famoso na história da filosofia da Grécia é Gorgias. Gorgias, então, ele é considerado quase como que aí um iluminista já na Grécia, né? Defende aí o papel da razão, o papel da discussão, e ele fala da impossibilidade de se alcançar a verdade do ser. Ser aqui é aquilo que é entendido como a realidade última de todas as coisas. Então, Gorgias defende essa impossibilidade de se alcançar uma verdade, a verdade das coisas, a verdade do ser, e por isso é impossível conhecer a realidade. É por isso que Gorgias vai defender também ele o uso da retórica. Se eu não posso conhecer a verdade, se eu não posso chegar a uma verdade absoluta, então eu tenho que me dedicar ao discurso, à palavra, né? Aquilo que possa ser discutido, conversado, debatido. Porque não há uma verdade. A verdade, ela vai depender do, 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 do seu auditório, né? Então, tem um ditado popular que fala assim, né? Todo ponto é visto de um outro ponto, né? Então, é isso que defende Gorgias, que não há uma verdade absoluta, mas toda verdade ela parte do ponto de vista de um espectador. Sócrates. Sobre Sócrates, nós temos falado desde o começo das nossas aulas. Sócrates é o grande fundador do pensamento filosófico ocidental, né? Como nós conhecemos. Essa filosofia, como nós conhecemos, ela deve muito mesmo ao pensamento socrático. Do pensamento de Sócrates, quero aqui reforçar, muito importante reforçar, o método socrático. Qual que é o método socrático? Esse método dialético, né? Que parte do debate, da discussão, que parte do diálogo. E tem dois elementos fundamentais nesse diálogo, né? nesse debate socrático. É a ironia e a maiêutica. A ironia, nós já conhecemos, é aquela arte de partir de um debate de que você nada sabe, interrogando o seu interlocutor, e através daquilo que ele vai falando, você vai criando aí questões, perguntas, você vai criando aí armadilhas, né? Para a pessoa, o seu interlocutor vai percebendo os limites do seu conhecimento. Eu acho que eu sou especialista em saúde pública, para falar de um assunto mais na moda aí, né? Eu sou especialista em saúde pública.
Ah, então eu vou conversar com você para ver se você é especialista mesmo. Então, nessa conversa, eu vou criando questões e a pessoa, ao longo da conversa, vai se dando conta de que ela não é tão especialista assim, né? Nossa, você me fez uma pergunta que eu não sei responder. Nossa, você me fez uma pergunta que mostrou que eu estava em contradição com o que eu disse anteriormente. Então, a ironia é esse momento da filosofia em que eu vou depurando, purificando as minhas opiniões e vou percebendo que, na verdade, algumas ideias que eu tinha bem formadas, elas não passavam de meras impressões, de meras opiniões ou de ideias contraditórias. E a maiêutica nasce como esse processo de reconstrução do conhecimento. A palavra maiêutica lembra a mãe do Sócrates, que era a parteira. Então, a parteira não cria o bebê, ela não coloca o bebê na barriga da mãe. O bebê já está lá. A parteira apenas ajuda a mãe a dar à luz aquele bebê. E assim a maiêutica. A maiêutica então busca, esse exercício maiêutico, ele busca tirar de nós, tirar do pensador, né, aquelas verdades que já estão lá presentes. Então, Sócrates busca, com esse diálogo, fazer as pessoas se darem conta, perceberem daquelas verdades que já estão lá dentro no seu interior. Eu vou voltar a esse assunto quando falar da teoria da reminiscência em Platão. Mas já nasce aí aquela teoria de que nós possuímos em nós, né, de certa maneira, as verdades eternas e imutáveis. E um outro aspecto importante do pensamento socrático é essa busca pelo conceito ou pela ideia universal, ao contrário dos sofistas, que defendiam que as ideias e os conceitos eram relativos, ou seja, dependiam do contexto, do local, eram subjetivos, ou seja, dependia do olhar do sujeito, né? Para Sócrates, não. As verdades, elas são objetivas, universais, podem ser acessadas por todos, podem ser conhecidas por todos. Então, a tarefa da filosofia é buscar conhecer esse conceito, ou essa ideia que é universal. Porque conhecendo esse conceito, conhecendo essa ideia, eu vou saber pensar melhor, vou saber agir melhor, vou saber falar melhor. Então, nós voltamos ao nosso amigo Platão. Então, de Platão, eu quero retomar rapidamente dois conceitos, né? Primeiro, os conceitos de mundo sensível e inteligível. O mundo sensível é o mundo dos fenômenos, ou seja, daquilo que é possível captar pelos sentidos, pelos 5 sentidos, né? Tato, olfato, visão, paladar, audição. Não sei se esqueci de algum aí. Então, o mundo sensível é o mundo daquilo que fala Platão, das aparências. É o mundo da ilusão dos sentidos. E o mundo inteligível, ou o mundo das ideias, é o mundo das formas. É o mundo das ideias abstratas, perfeitas, imutáveis, né? Então, nós, na filosofia, precisamos abandonar o mundo sensível, segundo Platão, porque o mundo sensível é fonte de engano. Então, nessa teoria do conhecimento, para Platão, a gente tem que abandonar as impressões, as ideias que surgem da experiência dos sentidos. E temos que buscar, através do raciocínio, através da ascensão dialética, através desse exercício racional, as ideias do mundo inteligível. Esse exercício ele está presente lá de maneira sintética na Alegoria da Caverna, no livro da República de Platão. Então, como eu estava falando, essa ascensão dialética é esse exercício, né, que Platão propõe, já Sócrates propunha, e então Platão retoma isso, esse exercício de nos afastar das impressões sensíveis.
A dialética, que tem a ver com essa questão do diálogo, do debate, é justamente essa fase, esse momento da filosofia que me permite me elevar, me afastar, sair do mundo sensível e permite então chegar às ideias racionais através do exercício do pensamento, da abstração. Platão, com efeito, na sua academia, ele estipula uma regra importante, né? Ele fala, está escrito lá no pórtico da academia de Platão: não entre aqui quem não souber geometria. Ou seja, não pode fazer filosofia quem não conseguir ter o domínio do pensamento abstrato. Porque enquanto pensamento sensível, empírico, eu estou preso à matéria. Então, para pensar racionalmente, para pensar livremente, eu tenho que pensar de maneira abstrata, assim como faz a matemática, como faz a geometria, que é a ciência exata por excelência, né? Por que exata? Porque ela não depende do mundo físico, né? O triângulo é um triângulo independente de qualquer triângulo que eu veja no mundo sensível. Então, terminando aí a teoria do conhecimento de Platão, eu quero só reforçar essa chamada teoria da reminiscência. O que é a teoria da reminiscência em Platão? É essa ideia de que nós, né, viemos do mundo inteligível, nossa alma nasceu no mundo inteligível, o mundo das formas, o mundo imutável, né? E, vindo de lá, ela já conhece toda a realidade, tudo que há para ser conhecido. Porque se eu estava no mundo inteligível, eu estava no domínio das formas, no domínio onde tudo existe de maneira perfeita, de maneira imutável, né? Os cristãos vão falar da comunhão com Deus, né? Depois lá na Idade Média. Então, é esse universo, né, onde eu estou em Deus, com Deus, ou Platão não usa a palavra Deus, mas usa a ideia de bem, a ideia da forma das formas. Então, eu venho desse universo, né, esse universo imutável. Mas, quando eu passo para esse nível do mundo sensível, quando eu assumo um corpo e aqui me estabeleço, eu passo a me esquecer dessa realidade do mundo inteligível. Então, teoria da reminiscência significa nada mais, nada menos do que esse exercício que me permite relembrar as ideias do mundo inteligível. Toda vez que eu faço o exercício da dialética, toda vez que eu faço o exercício da ascese, que é me libertar do mundo sensível, libertar a minha alma das impressões sensíveis, eu estou então estabelecendo, de certa maneira, retomando a comunicação com o mundo inteligível. Então, fala Platão que a ciência, essa frase é importante, que a ciência, o conhecimento, nada mais é do que simples recordação. Eu não conheço nada de novo. Eu apenas me recordo daquilo que antes eu havia me esquecido. Então, Platão conta uma teoria, uma alegoria aí nesse momento, né? Ele fala da piscina do esquecimento, né? Que nós, quando passamos para o mundo sensível através da ação do demiurgo, nós passamos por uma piscina do esquecimento. E aos poucos temos que nos lembrar dessas realidades do mundo inteligível. Para o quê? Para atingir a nossa finalidade, né? Que é pensar racionalmente. Quanto mais racionalmente, mais humano eu sou. Quanto mais eu me recordo do mundo inteligível, mais humano eu sou. Então, essa é a famosa teoria da reminiscência de Platão. É aquilo que Sócrates dizia lá na Maiêutica. Nós já conhecemos as verdades. Por que conhecemos? Porque nós viemos delas, né? A verdade está em nós porque nós viemos do mundo inteligível. Somos parte do mundo inteligível. Então, nós apenas nos esquecemos. Vai dizer Sócrates que ninguém erra porque é mau.
As pessoas erram por ignorância, por não se lembrar, não conhecer, não se esforçar por conhecer as verdades, vai falar Sócrates na sua Ética. E é isso mesmo. Segundo Platão, a gente está com as verdades na nossa cabeça, porque nós viemos de um mundo inteligível, então é preciso um esforço, né? Um caminho filosófico para fugir da ignorância. É aquilo que o prisioneiro na alegoria da caverna tenta fazer, se libertar das amarras e com dificuldade sair da caverna para contemplar a luz exterior. Desse modo, Platão então apresenta, coloca, né, a solução para o paradoxo, né, colocado lá entre Parmênides e Heráclito, entre a imutabilidade e a mutabilidade do ser. Como assim? Assim como Heráclito, Platão concorda que as coisas estão em constante transformação, em constante devir. Mas as coisas do mundo sensível. O mundo sensível está em transformação. E assim como Parmênides, Platão concorda que há uma realidade imutável. Onde está essa realidade? No mundo inteligível. Então, Parmênides defende então uma realidade imutável, Platão também. Heráclito defende uma realidade imutável, Platão também. Só que Platão fala que essas duas realidades convivem, uma sobreposta à outra. O mundo sensível é o lugar do devir e o mundo inteligível é o lugar do ser, da essência das coisas. Então, desse modo, Platão inicia uma linha de pensamento filosófico que vai durar até hoje, né? Esse paradoxo entre mutabilidade e imutabilidade. Galera, a próxima etapa da teoria do conhecimento é o pensamento aristotélico, né? Que foi discípulo de Platão, que concordou com Platão em muitas coisas, mas eu diria que avançou, que melhorou, que corrigiu o pensamento platônico em muitas outras coisas. Então, eu quero deixar o pensamento de Aristóteles para a próxima aula, porque eu vou ter que explicar alguns conceitos que são técnicos, que são bem objetivos, né? Que é a teoria de ato e potência, o heliomorfismo, né? Matéria e forma, as quatro causas, substância, acidente e essência. Então são conceitos que precisam de um tempinho maior. Então, para não alongar esse vídeo, vamos deixar para a próxima aula. Então, um grande abraço para todos. E se tiverem dúvida ainda, é um conteúdo que nós já dominamos, né? Porque falamos bastante. Mas se tiverem dúvida nos conceitos dos pré-socráticos, sofistas, Sócrates e Platão, aconselho fazer um fichamento, fazer uma pesquisa e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail ou pelos canais aí de comunicação do colégio. Um grande abraço e até a próxima semana.